Salve galera, nessa introdução desse vídeo aqui eu quero deixar claro que eu já gravei um vídeo, né, que é sobre reinado, por que a gente chama de reino, mas após eu finalizar a gravação eu pensei que tem um detalhe importante que eu quero explanar aqui agora, para que fique bem claro o entendimento do restante do vídeo, que é o seguinte: o assunto é sobre rei, né? Eu sei muito bem que existe um trauma, né? Existe um problema nas pessoas que foi posicionado, né? Não é algo assim, foi posicionado para que seja assim, né? Pelos donos do mundo, mas que é a aceitação de um líder, né? De uma direção, de alguém acima, de alguém que responda às nossas dúvidas, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar, por isso tem dificuldade de aceitar um mestre, né? Mas o que é um mestre não um professor, né? Então eu quero deixar bem claro que as pessoas precisam desapegar um pouco, né? Desse medo, desse trauma de ter uma direção, de ter alguém acima. Pense bem, por que seria ruim você aceitar que existe, porque existe alguém que pode responder todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, tudo que há aí de dúvida, de medos, todas as questões que precisam ser entendidas pela humanidade, já existe alguém que possa responder, e já foi respondido. E a coisa mais profunda que isso, né? O que a gente trata aqui é tão difícil, eu diria, de aceitar, que, enfim, eu só quero deixar claro, ó, a gente sabe que existe essa dificuldade de aceitar alguém que responda, mas você tem que pensar o seguinte: por que seria ruim você respeitar, né, alguém, né, você aceitar alguém que te dá um caminho, que te responde suas dúvidas, que, enfim, esse é o ponto. Ter um rei é só ter uma direção, só ter um escudo, né? Ter alguém que segura o peso por você, para você viver, para você ter vida. Tem alguém que está ali, segurando as respostas, segurando o caminho, segurando o movimento, o ciclo. Então, entendendo isso que eu acabei de explicar aqui, você estará mais apto a entender o restante desse vídeo. Então, fique atento, qualquer dúvida a mais sobre o que eu explico no decorrer desse vídeo, vocês deixem no comentário. Eu quero lembrar também que, para além das mitologias, tudo, né, a história, que sempre houve ali um porta-voz, um rei, uma direção, nos jogos também são assim. Muitos comentaram aí sobre Final Fantasy XII, você pode ver que Final Fantasy XII são reinados, são reinos, né? Tem os reis e etc e tal. Isso é o reino luciferiano, por assim dizer. Então é isso aí, fiquem atentos aí no vídeo. Salve galera! Hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente do que a galera tem pedido aí nos comentários, que é sobre por que usamos a palavra reino, né? Por que a gente chama aqui de reino e etc. Poderia ser um sítio qualquer, mas por que reino? Eu não vou me apegar tanto na etimologia da palavra, mas eu dei uma conferida aqui e tudo, e confere ali a etimologia, que ela vem do latim, etc. Eu vou colocar essa parte no portal, ou talvez no vídeo mesmo aí, enquanto que eu estiver falando aqui, vocês vão vendo aí a etimologia. Mas por que reino, né? Primeiro que a gente segue a linha, né, meio que segue a linha de raciocínio da própria Bíblia, né, que é o reino dos céus. Tem o reino dos céus e o reino da terra, né? Mas por que reino e não... O que a ciência convencional diz é que a gente está no planeta, né? Tem esse lance que é um planeta que está orbitando um sol, que está numa galáxia qualquer, que é a Via Láctea, ainda na periferia, tal. Isso é uma visão binária, né? Já na forma. A gente chama reino, por quê? O reino é um reinado, né? Para ter um reinado tem que ter um rei. Um rei é um guia, uma direção, é uma direção, né? Um alinhamento direcional, e não tudo de qualquer jeito ao acaso, né? E eu estava até lendo ali na etimologia da palavra, que eu vou deixar aí na matéria, que lá fala, que eles deixam bem claro, coloca lá, observação, que nem todos os reis, né, nas linhas do tempo foram justos, né, e honrados. E eles ainda falam que isso já é outra história. Que é aí que está a questão, por que reino?
de novo, você tem que entender a estrutura da luz, né? O corpo de coerência, que são 7/12 momentos. Esses 7/12 momentos tem um centro, né? Que é o átomo, tem um centro da qual ele orbita, tudo orbita algo, né? Do micro ao macro, você vê no macro, tudo está orbitando um centro. E esse centro é a direção onde todas as órbitas seguem aquele mesmo movimento, por assim dizer, mas movimentando ali nas suas perspectivas relativas umas às outras, assim formando uma torus, né? Formando um sistema autossuficiente, que se mantém, que não se desfaz. Assim também aqui é no reino. E o reino é justamente isso. Você entender, de certa forma, que tudo é um holograma interno. E para que esse holograma não se dissolva no nada, no vazio novamente, você precisa ter uma organização, uma hierarquia, um ponto em comum. E por isso a gente chama aqui de reino, porque aqui a gente tem uma direção, né? A gente tem um caminho, né? Que foi trago pelo verbo. É difícil falar desse tema assim abertamente no YouTube, né? Porque abrange muitas coisas, né? É difícil para as pessoas aceitarem, muitas vezes, pela fé, antes de entender todo o processo. E para entender porque é um reino, você necessariamente precisa entender esse processo que a gente explica sempre dos 7/12 momentos. Entender que isso não é uma conspiração, que não é algo que a gente quer que seja assim. Isso é simplesmente a única possibilidade harmônica de se viver um mundo, né, sem cair na agonia, que é posicionando ali as relativas emoções, sensações, desejos, né, intenções. Então, reino por isso. O Tesla mesmo falava, a Terra, ela não é algo físico assim, ela é um reino. Um reino é um ambiente onde todos que ali comungam com aquele local aceitam e, de certa forma, às vezes abdicar de alguma escolha por um bem maior, entende? É a questão da liberdade. Muitas pessoas confundem o que é ser livre. A liberdade, ela tem a liberdade é escolha, certo? Se todo mundo for livre de uma forma que tipo, eu faço o que eu quero, sem se importar um com o outro, não dá certo, dá em conflito. Por quê? Imagine só, uma pessoa quer subir na mesa onde os outros estão alimentando e chutar tudo. Se todo mundo é livre para fazer o que quer, ela poderá fazer isso e ninguém pode se importar, por assim dizer. Você precisa de uma honra, você precisa de um posicionamento lógico, você precisa ali de uma formação. E entendendo a estrutura do corpo da luz, isso vai se organizando meio que por simbiose, né? Naturalmente. É natural o reino se faz. E para o reino se fazer é exatamente isso. Você tem ali uma cabeça, por assim dizer, uma direção, né? Que é o ponto messiânico ali, o 13, que ele é o porta-voz, né? Ele fica em contato com o abstrato e ao mesmo tempo com o tempo, né? Porque ele está no tempo, mas ele fica naquele posicionamento de 13, como a luz. Aí, por consequência disso, vai se posicionando ali os sábios, e é vice-versa, né? O coletivo, né? A busca de acerto e erros do coletivo, né? Os erros e acertos do coletivo, os sonhos e traumas vão plasmando, né? Vão transbordando consciências mais completas. Essas consciências mais completas vão se resumindo cada vez mais. Aquele degradê que uma vez se expandiu, né? No começo ali, no novo homem, no Éden, começa o novo homem lógico. Isso vai... por isso que estava escrito lá, procriem, né? Encham a terra. Mas na medida que esse degradê vai se expandindo, aquelas almas que tinham uma cor, né? Uma essência bem definida, vai se perdendo, porque ela vai se fragmentando e vai indo para a borda da torsa. Mas na medida que, de novo, é necessária essa organização da luz, essas muitas almas que se fragmentaram vão se resumindo em almas maiores, né? E menor, por assim dizer, ó, aquilo que era um grande coletivo vai se resumindo num número menor, até chegar ali nos 12, né? Que são as 12 cores básicas da luz, né? As 12 essências. Uma essência verde vai ser aquela pessoa que comunga mais com a natureza, e assim por diante, tudo que a gente já explicou. E essas essências, essas 12 essências, plasma uma ainda
o degradê vai fechando, né? A luz, quando ela bate no prisma, ela é 7 cores. Nesses intervalos das 7 cores, você tem as terciárias que formam 12. Com essas duas mesclando uma com a outra, você vai fazer um degradê maior. Igual o Bob explica, imagina uma pizza, você tem o centro da pizza. Aí você coloca ali 12 azeitoninhas, certo? Tem 12. As 12 que cabem ali perto do centro, né? Se você for preencher de novo ali o círculo atrás dessa, você vai ver que nos intervalinhos cabe mais. Então, olha lá, tem mais. Se for preencher aqui, ó, cabe mais. Então você tem ali, ó, a linha que sai, né? E as azeitoninhas que vai colocando. Essas azeitoninhas, imagina que são cores que estão aparecendo, né? Que estão formando um degradê, né? Se expandindo em relação às anteriores. Primeira 12. Aí em relação a essas 12, você mistura uma com a outra, né? Radical com radical e tal, surge uma nova. E aí você vai surgindo cores novas. Vai expandindo, mas chega num ponto que essas cores novas, elas não tem mais definição. Porque já expandiu tanto o degradê, né? Ó, ficou tão grande que, tipo, aquelas cores que aparecem naqueles intervalos, elas já estão muito repetidas, né? Muito próximo uma da outra. Aí, tipo, um vermelho, no meio daquele tanto de vermelho, ele pensa que é vermelho, mas se ele vai para perto de um amarelo, sei lá, ele vai perceber que ele não era tão... Você vai perto de um vermelho real, ali, o vermelho mesmo, ele vai perceber que ele estava mais perto do amarelo ou mais perto do laranja. E assim por diante. Então o reino é entender que não existe um mundo físico de fato, que a Terra não é plana ou redonda, uma bola, mas que sim, que existe só uma comunhão, uma relação, uma concordância para aquilo que se quer experimentar. Aí você forma um reino, você cuida do reino, porque é um reinado, né? É de fato um reino, tipo Nárnia, o filme Nárnia lá, ó, é um reino mesmo, né? Você entende que é só a comunhão sua, né, do seu sentido com o macro, que está acima, né, que dão as referências distantes, e o micro, né, que está abaixo, que dá as referências mínimas, as referências próximas, por assim dizer. Mas se você mergulha nessas referências mínimas, nesse próximo, você vai ver que ele vai se abrindo, né? Aí aquilo que era perto já fica distante, e o que era distante fica perto. Assim, se você for para cima também, for entrando no macro, você vai ver que é o mesmo movimento, os mesmos átomos. Então você vai entrando, você percebe que tudo é uma coisa só. E entender que tudo é uma coisa só, você organiza um reino, né? Você organiza um reinado, tem uma direção, tem um verbo. E isso aí não é conversa fiada da escola de Lúcifer, não. Quem está chegando agora aí, escola de Lúcifer.com.br. Vocês podem pegar os livros, pode pegar Bhagavad Gita, pode pegar qualquer desses livros de mitologia, que vocês vão ver que sempre teve isso, sempre teve ali um porta-voz. Até o L. Couto mesmo fala, Akhenaton, sempre. Hoje em dia, nesse mundo lógico que se acha os sábios, que trancou ali o abstrato, que perdeu-se esse conhecimento, aí virou esse mundo de qualquer jeito. Mas em todas as linhas, todo lugar que você for estudar, seja no Egito, etc., você sempre vai ver que ali existia um porta-voz, por assim dizer, um que está conectado entre o abstrato e o temporal para dar uma direção para aquele mundo, para organizar aquele mundo, né? O reino luciferiano, o reino da luz, você plasma ali o reino dos céus, mas depois do Ragnarok, que vai dissolvendo o reino dos céus, cada cor, né, cada deus ali que aprendeu com o verbo aquilo que aprendeu, assim também acontece no binário. Foi o que aconteceu com Jesus, depois que ele foi crucificado, os apóstolos saíram cada um para um lado e levaram ali a sua cor, o seu entendimento, e construiu ali um movimento, por assim dizer. Do Ragnarok para o reino lógico também é assim. Os deuses, cada um de uma cor, vai para um canto, por assim dizer, se separam e começam a organizar com a honra e o amor, com o conhecimento da luz, ali o seu mundo, né? O seu reino, o seu chakra, né? Que depois, somando o chakra tudo, que no final vira uma única Torus. Mas quando eles se separam, organizando seu chakra, por exemplo, o deus mais vermelho organizando aquele povo, aquele chakra ali, ó, aquele reino, vai ser um reino de pessoas mais guerreiras, né? Você vê os samurais e assim por diante. Aquele outro deus que era mais verde, conhecendo a estrutura da luz, ele consegue plasmar um reino justo, coerente, simétrico, na perspectiva de uma outra cor, da verde, por exemplo. Aí você vai ver o povo mais xamânico, mais curandeiro. Já aquele outro mais na cor amarela, na dourada ali, ó, ele vai organizar o povo de um outro jeito. Aí você vai ver os budistas, né? Essa galera. E assim por diante. Aquele povo mais azul, você vai ver uma galera mais lógica, cientista, travada, com dificuldade de entender o espírito, né? Entender ali a intuição e assim por diante. Assim você vai formando os reinos. E não o que é uma terra bola, uma terra plana. Você vai ver que se eu for conseguir se afastar para observar, obviamente a tendência é ficar circular, por causa da luz, né? Outro assunto. Tem bastante vídeo, eu vou ver se eu conseguir, eu coloco aí na matéria. Enfim. É basicamente isso então. O rei, por quê? Porque a gente entende que tudo é um holograma.
né? Que não é algo físico. Entendendo que todo holograma a gente posiciona, né, as nossas emoções, a gente posiciona o que era caos ao meio, né? E aí brilha a luz, né? Aí a gente tem um sol para orbitar, uma verdade, um ponto em comum. É aquilo que eu sempre falo. Se todas as pessoas não tiverem um ponto em comum, que é o que o Raul falava, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, né? E Jesus falou, o que for ligado na terra será ligado no céu. É a mesma coisa. Então é isso, porque se não houver um ponto em comum, acontece igual nesse mundo aí, né? A agonia começa a prevalecer, porque cada um querendo uma coisa diferente, não tem como o reino ficar sólido, né? A tendência é se desfazer, o caos, de alguma forma, a natureza tem que se alinhar. E agora, tendo um ponto em comum, todo mundo querendo a mesma coisa, né? Não tem como se atritar. E o ponto em comum tem que ser a verdade, né? A honra e o amor. Priorizar o reino dos céus. E o que é o reino dos céus se não a honra e o amor, né? Posicionar. No reino dos céus, aqui, nada é de fato. Você pode ser o que for. Você só não pode pisar na honra e no amor. Não importa o que você faça e etc, né? Não importam os detalhes ali binários. O que importa é como você está lidando com a honra e com o amor. O quanto as suas atitudes vai ferir alguém, né? Ou o quanto o seu orgulho, o seu egoísmo te faz se entristecer por algo que é maior que ti, né? Os dois lados ali tem que ser analisado. O que você faz perante o outro que pode entristecê-lo, mas também aquele que se entristece com qualquer coisa egoísta também ele tem que se posicionar. Então o reino é basicamente isso. É cada um lembrar aquilo que é, né? Tem uns vídeos que a gente explica bem aí sobre nossas casas, tá aí no meu canal, só procurar. Tem parte 1 e parte 2, onde a gente fala bem sobre isso, né? Você entender a estrutura da luz, entender que as emoções elas são eternas, né? Os momentos são eternos, a gente só passa por eles. E o que importa, o que de fato importa é você saber lidar com esses momentos. Como que esses momentos, como que você passa por esses momentos, né? Como você lida com esses momentos. Então basicamente esse é o reino. O reino é ter uma direção, é ter um rei. É claro que Hollywood comeu a mente das pessoas, tem essa imagem do rei. Por que tem esses reis, né? Quando o entendimento sobre o reinado é sintetizado, o reino dos céus transborda, né? Expande. Mas na medida que essas pessoas que sofreram, né, que ficou presa nesse reino lógico, que entendeu esses padrões, que entendeu a dominar a si mesmo, né, a lidar consigo mesmo, essas pessoas elas estão capacitadas a organizar, né, um reino. Mas aí o que acontece? Os transbordares consequentes desse momento aqui de construção do reino vai gerar novas pessoas que já não passaram por essa lapidação da alma, por assim dizer. Aí esses serão volta ali, volta no que a gente passou, os antigos reis, que já eram reis de certa forma mimados, não entendia muito bem ali o processo. Por isso que você tem esses reis, né, de certa forma injustos, por assim dizer. Mas para além disso também tem o Hollywood, né? Hollywood está na mão desses mesmos donos do mundo, então eles passam para o povo aquilo que eles querem passar. E a imagem de ter um rei, de ter uma direção, está deturpada, né? Não é realmente aquilo que deve ser. O rei é simplesmente o transbordar da consciência coletiva. É aquele que sabe o porquê, aquele que de certa forma advoga por nós, né? Então é basicamente isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Qualquer dúvida sobre esse tema, deixa aí nos comentários. E se precisar, depois eu faço mais uma parte explicando sobre isso. E qualquer dúvida também entra no nosso portal. Veja os conteúdos do Bob Navarro, ele fala muito sobre isso, ele explica muito bem. Como já disse, quem tem dúvida, quem não entende por que a gente tem a Bíblia como referência, pensa que a gente está atrasada, porque a Bíblia é só um livro escrito por homens. Já expliquei isso muito no meu canal. No portal tem muito conteúdo explicando. Tem um curso que está em andamento, mas já tem 12 capítulos, que é o Desvendando o Apocalipse. Você vai entender certinho o que o Apocalipse queria dizer e tal, numa linguagem traduzida pela coerência, né? Na ótica da coerência, o que isso significa ali na estrutura cognitiva.
E é basicamente isso. Qualquer dúvida deixa aí, tô gostando de ver os comentários, continua participando e luz pra nós.